Agora eu vou falar sobre campo magnético, gerado por um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Mas o que é campo magnético? Campos magnéticos cercam materiais em correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre materiais magnéticos ou cargas elétricas em movimento. O campo magnético, em qualquer lugar, possui, portanto, uma direção quanto uma magnitude ou força. Portanto, é um campo vetorial. Isso se diz na teoria, mas na prática, para a gente entender melhor, a gente usa a regra da mão direita, que ela indica o sentido do campo magnético em torno de um fio condutor através de uma simples regra, conhecida regra da mão direita, como eu já falei. Nessa regra, usamos o polegar para indicar o sentido da corrente elétrica e os demais dedos indicam o sentido do campo magnético. Então, no caso polegar, ele indica o sentido da corrente elétrica e os demais dedos indicam o campo magnético, o sentido do campo. Então, aqui a corrente elétrica está indo para de cima e o sentido do campo magnético está indo para frente aqui. No campo magnético, para a gente calcular ele, a gente tem três grandes fórmulas. A primeira fórmula, que está aqui, é para calcular de um condutor retilíneo. A segunda fórmula, essa, é no centro de uma espira circular. No interior de uma solenoide, a gente calcula com essa fórmula aqui. E o que significa cada letra dessa, cada sigla? O B, a intensidade do campo. Essa sigla aqui, permeabilidade magnética. O I, corrente elétrica. R, raio da espira. N, número de espiras. L, o comprimento. Vamos lá. Agora eu vou passar alguns exercícios para que a gente treine um pouquinho. Exercício 1. Suponha que temos um fio percorrido por uma corrente de intensidade igual a 5 amperes. Determine o campo magnético de um ponto situado a 2 centímetros do fio. Então, se a gente começar a olhar esses dados, a gente vai perceber que a gente está falando dessa primeira fórmula para a gente calcular, que é de um condutor retilíneo, no caso o fio. Se a gente pegar essa primeira fórmula aqui e colocar os dados que passam no problema, que são esse, a gente vai chegar na conclusão de o resultado final dá 5 vezes 10 na menos 5 Tesla. Esse aqui foi o primeiro exercício. Eu preparei outro também. Esse é o segundo exercício. Se um ímã é quebrado ao meio, devemos esperar que A, as suas partes desmagnetizem-se. B, uma de suas partes torne-se um polo norte e outra um polo sul. C, cada uma de suas partes torna-se um ímã menor. E D, temporariamente percam sua magnetização. A gente reparando, percebendo essas quatro alternativas, analisando bem, a gente percebe que a alternativa correta é a letra C, pois a inseparabilidade dos polos norte e sul do campo magnético afirma que é possível separar polo norte e sul de campo magnético. Sendo assim, se quebrarmos um ímã, cada um de suas partes menores passará a se compor por um ímã menor, como um ímã menor no caso. Ok, esse foi
a nossa explicação sobre campo magnético. Obrigado por assistir até aqui. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a força magnética e vamos lá então. A força magnética ela é também conhecida como força de Lorentz e ela é o resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedade magnética. Então, um exemplo desses corpos que são dotados de propriedades magnéticas são ímãs e cargas elétricas em movimento. Para a gente começar a entender melhor isso, a gente precisa saber o que é um campo magnético. Então, um campo magnético é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética em um determinado espaço. E isso pode ser mostrado através de um vetor ímã, onde as linhas de indução partem dos vetores de indução magnética e dirigem-se para o polo norte para o polo sul, como vemos na imagem. Aqui a gente vê duas forças magnéticas, onde elas estão formando um campo magnético aqui dentro, aqui, ó, que é representado pelas setas. E aqui a gente vai ter o mesmo exemplo. Então, para a gente entender melhor, eu fiz um exemplo, onde o campo magnético é representado pelo quadro em azul e pelos xizinhos aqui, ó, que representa que esse campo magnético está entrando. E então a gente vai colocar uma carga elétrica nessa região. Eu escolhi uma carga elétrica negativa. Essa seta vai indicar para onde a carga elétrica está indo, porque necessariamente ela vai ter que estar em movimento. E então a gente, com uma carga elétrica negativa, um movimento e um campo elétrico, ela vai poder ficar sujeita a uma força magnética, certo? E a gente precisa saber para onde essa força magnética vai. Então a gente vai aplicar a regra da mão direita, que como é negativo, a gente vai pegar e vai dar o tapa com as costas da mão. Primeiramente a gente vai colocar as pontas do nosso dedo em direção ao campo magnético, quando o campo magnético está entrando na lousa. E o nosso dedão vai ficar apontando para onde essa carga elétrica está indo. Ou seja, a minha carga elétrica está indo para a direita, o meu dedo vai ficar apontado para a direita. E como a carga elétrica é negativa, a gente vai dar o tapa com as costas da mão. Ou seja, como na imagem aqui do lado, a gente pode ver que a nossa força magnética vai para baixo. E então, isso no caso de cargas pontuais. A fórmula da força magnética é a força magnética Q, V, B seno θ. E tá, onde F é a força magnética, Q é o módulo da carga elétrica, e o V é a velocidade da carga elétrica, e o B é o campo magnético. E o seno é o ângulo entre o vetor da velocidade e o vetor campo magnético. Então, se a força magnética depende do campo magnético, se não tiver, não existirá força magnética. Então, se a carga for igual a zero, neutro, não há força magnética também. Cargas paradas, mesmo estando em uma região de campo magnético, não sofrem força magnética. Então, muitas vezes a galera desconsidera esse seno de θ, esse seno θ aqui, porque o campo elétrico geralmente está apontando ou para dentro ou para fora da luz, e a velocidade para ou para cima ou para o lado ou para baixo. Então isso vai formar um ângulo de 90 graus e o seno de 90 é 1, e por isso que a galera acaba desconsiderando isso. Tá, e todas as vezes que a força elétrica for lançada paralelamente ao campo magnético, essa força magnética será igual a zero. Ou seja, se a gente tem uma carga, por exemplo aqui negativa, e vamos dizer que ela não foi lançada para a direita, ela foi lançada paralelamente ao campo magnético, para dentro do campo magnético, e esse campo magnético também está para dentro, ou seja, o ângulo vai ser zero, então não vai ter força magnética. Esse é outro exemplo que eu estou dando aqui para a gente entender para onde a força magnética vai,
que nesse caso aqui o campo magnético está saindo. Então a gente não vai direcionar as pontas dos nossos dedos para o campo magnético. A gente vai fazer como está aqui na imagem. E a carga é positiva, então a gente vai dar o tapa com a palma da nossa mão e o dedão vai apontar para a velocidade, ou seja, a velocidade aqui está indo para a esquerda. Dando tapa com a palma da mão, a gente sabe que a força magnética está indo para cima. Tá. Eu falei até agora de força magnética com cargas pontuais. Agora eu vou falar para fios que são percorridos por correntes elétricas. Basicamente é quase igual, só que a fórmula muda. Então, a fórmula é força magnética, B, I, L e seno de θ. Que onde B é o campo, que nem o outro, o I é a corrente elétrica e L é o comprimento do fio dentro do campo magnético, né? E aqui a gente tem um exemplo do campo está entrando aqui. Aqui era para eu ter colocado alguma carga, só que eu não, acabei esquecendo de colocar, só que essa carga está indo de velocidade para a direita, né? Agora eu vou dar o exemplo de força magnética para cargas pontuais. Vamos lá. Aqui. Então, no enunciado diz que a carga elétrica de 4 microcoulomb é lançada a um campo magnético uniforme de 8 tera, sendo um ângulo de 60 graus, que é formado entre a velocidade e o campo magnético. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 na terceira metros por segundo. Então a gente vai usar a nossa formulazinha, que é VB seno de θ, e vamos colocar tudo na fórmula, né? O que vai ser o módulo da carga elétrica. O módulo da carga elétrica ele diz aqui no enunciado, suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulomb, ou seja, a gente vai ter que passar para coulomb, então ficou 4 vezes 10 a menos 6, e o V, que é a velocidade, vai estar no enunciado também, que é 5 vezes 10 na terceira metros por segundo, e também o B, que é o campo magnético, é de 8 tera. E a gente jogou tudo na fórmula aqui, e calculou com um seno de 60, que nem diz o enunciado, que é o ângulo que é formado entre velocidade e o campo magnético. Calculamos e chegamos ao resultado que essa força magnética será igual a 1,4 vezes 10 na menos 1 Newton. Agora a gente vai dar um exemplo de como calcular a força magnética por fios que são percorridos por correntes elétricas. Então, aqui diz que um fio condutor retilíneo tem comprimento de 16 metros e transporta uma corrente contínua, que é igual a 0,5, tá? E em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale, o campo magnético vale 0,25 Tesla. E conforme indica a figura abaixo, o módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio será. Então, aqui ele não fala, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, só que ele não fala quanto que é o ângulo desse seno aqui. A gente consegue ver que o campo magnético está entrando e essa velocidade está para cima, como indica as setas aqui. Então, o campo entrando velocidade para cima vai dar 90 graus. Seno de 90 vai ser 1. A gente vai jogar tudo na fórmula. B, que é o campo magnético, que o enunciado diz, 0,25 Tesla. Jogamos aqui na fórmula. I, que é a corrente elétrica, que ficou igual a 0,5. E o L, que é o comprimento desse fio dentro do campo magnético, e o seno de 90,
que eu falei antes ali. A gente vai calcular tudo isso, 0,25 vezes 0,5 vezes 16 vezes 1, e vai dar igual a 2 newtons. E é basicamente isso. Muito obrigado. Boa noite, professor. Hoje eu vou falar da lei de Faraday e vamos lá então. Então eu já sabia que a carga elétrica em movimento, como eu falei no vídeo anterior, que ela ia gerar um campo magnético e que um fenômeno elétrico a gente pode ter uma manifestação magnética e a carga elétrica tinha que estar em movimento para a gente ter essa manifestação. Então ela iria gerar um campo magnético, certo? E a gente ia determinar esse campo magnético pela essa força magnética, né, consequentemente com o campo magnético, pela regra da mão direita. Tá. Então foi aí que surgiu a dúvida. Era possível a partir de um fenômeno magnético se ter um fenômeno elétrico? Então, quem descobriu isso foi Michael Faraday. Então ele... Como é que ele tirou essa conclusão, né? Foi a partir dos dois testes. Então, o primeiro teste está aqui, ó. Que ele pegou uma espira que era feita de um material condutor, e essa espira era ligada de um amperímetro, isso, era ligado nela. E aí ele tinha um ímã aqui, né, consequentemente, polo norte e polo sul. Aqui é a espira. E aí ele movimentava ela para ver se ia ter alguma carga elétrica dentro desse campo. E ele percebeu que quando ele movimentava ela para a direita e para a esquerda, ele percebeu que o amperímetro marcava que tinha carga elétrica naquele momento. Só que ele percebeu que quando ele deixava ela em repouso, o amperímetro zerava. Aí ele resolveu fazer o segundo teste. Esse segundo teste ele tinha dois solenoides. E o primeiro solenoide ele era ligado a uma força de tensão e tinha uma chave para abrir e fechar o circuito. E o outro solenoide era apenas com um amperímetro para marcar se havia ou não corrente. Então foi aí que ele viu que e nesse primeiro solenoide aqui tinha uma chave. Essa chave, quando abria ela, cortava o circuito. Quando fechava ela, fazia a junção ali, ó, e o circuito voltava. E consequentemente, com um circuito aqui, uma corrente elétrica gerava um campo magnético, né? Aqui dentro aqui dessa corrente elétrica. Então foi aí que ele resolveu fazer o experimento. Ele pegou com a chave aberta e fechou o circuito. Quando ele fechou o circuito, se abriu um campo magnético aqui no meio e marcou no amperímetro do outro solenoide um determinado valor limite de corrente elétrica, só que esse valor não era fixo. Esse valor ele ficava por um tempo até esse campo magnético se estabilizar e era zerado depois. E foi assim que ele pegou e abriu de novo e marcou no amperímetro outro valor, né? Porque esse campo magnético voltou, na verdade desapareceu, né? E aí marcou e já saiu. E quando assim consequentemente fechava, ele gerava uma corrente elétrica, só que parava. Então ele tirou a conclusão de que só existe carga elétrica com um campo magnético quando esse campo está se mexendo sobre a corrente elétrica, ou a corrente elétrica está se mexendo sobre esse campo, como era o exemplo aí que ele entendeu o primeiro teste. Porque quando ele mexia a espira, gerava uma corrente elétrica, e quando ele deixava em repouso, não tinha mais corrente elétrica.
aí que tudo fez sentido aqui também, que quando ele ligava, o campo magnético passava por aqui, em movimento, e gerava um determinado valor no amperímetro. E quando ele se estabilizava, né, o amperímetro parava de marcar o valor que estava antes. E quando voltava, o campo magnético saía e marcava e já parava também. Então foi aí que esse segundo amperímetro aqui também é uma corrente alternada. E também esse segundo amperímetro ele pode marcar, por exemplo, que a corrente elétrica está para a direita, está para a esquerda, está para cima, está para baixo, tanto faz. Por isso que foi dada que tem uma DDP nisso tudo, que é uma diferença de potencial, aonde é que não ele pode marcar tanto que vai para a direita quanto vai para a esquerda, porque o campo elétrico quando pode correr da esquerda para a direita, então ele vai marcar um sentido de corrente elétrica, ou da direita para a esquerda, que aí seria outro sentido de corrente elétrica com o perímetro marcaria. Então essa DDP que eu citei, o Faraday ele citou ela como uma força eletromotriz induzida. E por que ela seria induzida? Por conta dela girar. Então induzida por conta que ela foi induzida pela simples presença de um campo magnético do outro solenoide. Então aqui está a fórmula de Faraday. Essa daqui é a fórmula. E a fórmula é assim: a gente vai ter força eletromotriz induzida, variação do fluxo e força, quer dizer, o tempo, ΔT. E então, a força eletromotriz induzida é medida em volts, a variação de fluxo é medida em Weber e o ΔT é medido em segundos. Então, quanto menos tempo levar aqui, mais força eletromotriz induzida vai ter. E então vamos para o exercício. Tá aqui. Então, uma espira circular está imersa em um campo magnético criado por dois ímãs, conforme a figura abaixo. Um dos ímãs pode deslizar livremente sobre uma mesa, que não interfere no campo gerado. O gráfico da figura a seguir representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. Tá. Então, o intervalo de tempo que aparece na espira, uma corrente elétrica induzida é de... Então, só ocorre corrente elétrica, que nem aquele exemplo que eu dei para vocês no vídeo anterior. Só ocorre corrente elétrica quando tem um fluxo ou de corrente elétrica ou desse campo magnético. Ou um fluxo nessa espira aqui, que ela está se movendo, ou no campo magnético em si. Então aqui tá dizendo isso daqui, ó. Do 0 até o 1 ela está em repouso. Do 1 até o 3 ela tem uma queda e depois ela sobe de novo. Ou seja, houve uma mudança no campo. Houve um fluxo, né, nesse campo magnético e que ocorre uma corrente elétrica por conta desse fluxo. E a gente pode ver que do 4 até o 5 também tem esse fluxo. E então a resposta certa seria de 1 a 3 e de 4 a 5. Ou seja, a resposta seria C. Então aqui outro exercício que é para assinalar a alternativa que apresenta apenas dispositivos que funcionam por meio de fenômeno de indução eletromagnética. Aqui na A tem transformadores, fornos de indução, panela elétrica. Na B tem geradores, ferro de passar, chuveiro elétrico. Na C tem televisão, rádio, lâmpada incandescente. E a D tem transformadores, detectores de metal, motores elétricos. Então, a D é que mais representa isso, porque todos os dispositivos que funcionam por meio de indução eletromagnética são aqueles que apresentam motores elétricos,
ou aqueles que fazem uso do campo magnético oscilante para induzirem o surgimento de tensões elétricas. E basicamente são esses dispositivos aqui, ó, que são transformadores, detectores de metais e motores elétricos. Eu sei que tem diversos outros equipamentos que funcionam por motor elétrico aqui em cima, só que a resposta que mais condiz a isso é a letra D. É isso. Boa noite, eu sou o Lucas Souza, aluno do MEC 4, e hoje eu vou falar sobre lei de Lenz. No início, Faraday descobriu um fenômeno da indução elétrica e também percebeu que a corrente ora surgia em um sentido, ora surgia em outro, mas não conseguiu determinar uma lei que chegasse no sentido correto das correntes, sem descobrir o sentido da corrente. Mas houve Lenz. Lenz descobriu que a variação do fluxo magnético cria uma corrente induzida no circuito. E essa corrente gera um campo magnético. E esse campo magnético vai ser a variação do fluxo magnético que cria a corrente. Basicamente, ele falou isso aqui. A corrente elétrica induzida em um circuito possui um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético que originou. Então, é basicamente que a corrente elétrica é sempre do contrário. Quando o fluxo diminui, a corrente quer que ele aumente. E quando o fluxo aumenta, a corrente quer que ele diminua. Vou dar um exemplo para que seja mais claro. Nesse primeiro exemplo, no de cima, podemos ver que ela está diminuindo a corrente. O fluxo está diminuindo. Então, a corrente induzida quer recuperar o que está perdendo. Então, ele está indo em sentido contrário, para a esquerda. E se a gente aplicar a regra da mão direita, ele fica nesse sentido. Já no segundo exemplo, o fluxo está aumentando, então a corrente induzida vai contra ele, contra esse movimento, querendo com que ele diminua. Então, se aplicar a regra da mão direita, a gente vai ter um sentido desse aqui. Eu vou passar agora um exercício que eu preparei para a gente. Assinale a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. Por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade... Por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. B. A lei de Lenz relaciona a variação temporal do fluxo do campo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. C. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido sempre irá opor-se às variações de campos magnéticos externos. D. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre o circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido será favorável às variações de campos magnéticos externos. E, por meio da lei de Lenz, podemos calcular o módulo da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor. Analisando essas cinco alternativas, a gente consegue perceber que a letra C é a letra correta, pois a lei de Lenz somente nos auxilia a encontrar o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou em condutores. O campo magnético gerado por essas correntes será sempre contrário aos campos magnéticos externos. Sempre. E essa foi a minha explicação sobre a lei de Lenz.